Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Êxodo, capítulo 32. Êxodo, o segundo livro da Bíblia, capítulo 32. À medida que os irmãos forem encontrando, coloquem-se de pé. Êxodo, capítulo 32. Nós iremos ler do verso 15 ao verso 24. Êxodo 32, do verso 15 ao verso 24. Diz assim: E, voltando-se, desceu Moisés do monte com as duas tábuas do testemunho nas mãos, tábuas escritas de ambos os lados, de um e outro lado estavam escritas. As tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas pedras. Ouvindo Josué a voz do povo que gritava, disse a Moisés: há alarido de guerra no arraial. Respondeu-lhe Moisés: não é alarido dos vencedores, nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que cantam é o que ouço. Verso 19: logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças. Então, acendendo-se-lhe a ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou-as ao pé do monte. E pegando no bezerro que tinham feito, queimou-o e o reduziu a pó, que espalhou sobre a água e deu de beber aos filhos de Israel. Depois perguntou Moisés a Arão: que te fez este povo, que trouxeste sobre ele tamanho pecado? Respondeu-lhe Arão: não se acenda a ira do meu Senhor. Tu sabes que o povo é propenso para o mal. Pois me disseram: fazem-nos deuses que vão adiante de nós. Pois, quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe terá acontecido. Então eu lhe disse: quem tem ouro, tire. Deram-no e eu o lancei no fogo e saiu este bezerro. E aí, meus irmãos, vamos orar mais uma vez? Nosso Deus, Pai de amor, queremos pedir que o Senhor aplique a palavra que nós lemos ao nosso entendimento, para que haja, Senhor, edificação na vida cristã de cada um aqui, na vida desta igreja, para que haja correção do Senhor, pois a tua palavra diz que o Senhor corrige a todos os teus filhos, para que haja, Senhor, salvação, a compreensão do grande amor do Senhor por nós, a ponto de enviar o teu único filho para morrer no nosso lugar. Ministra, ó Espírito Santo, a vida do teu povo, a vida de quem nos ouve a tua palavra neste momento. É a petição, Senhor, que rogamos a Ti, no nome de Jesus, Cristo nosso Senhor. Amém e amém. Podem sentar, meus irmãos. O engano dos ídolos. Queridos, nós sabemos que o livro de Êxodo, ele foi escrito, ele é da autoria, digamos assim, de Moisés. O Espírito Santo o inspirou a escrever esse livro. Êxodo é escrito, irmãos, cerca de 1450 anos antes do Senhor Jesus. Portanto, cerca de 14, 15 séculos antes da vinda de Jesus, Êxodo é escrito. E o propósito principal desse livro, meus amados irmãos, era confirmar a autoridade divina que
nosso Deus entregou Moisés na sua liderança para com o povo israelita. O propósito principal era confirmar essa autoridade divina da liderança de Moisés, bem como as regras que Deus havia instituído para o culto. Sabemos que é aqui no Êxodo onde é criado o tabernáculo, e Deus diz como deveria ser feito os cultos, os sacrifícios, as ofertas. Então Deus, irmãos, aqui no Êxodo, ele estipula como ele deve ser adorado. É Deus quem diz, não somos nós. O livro de Êxodo também, meus amados irmãos, tem vários temas importantes, citando aqui alguns. Primeiro, a liberação do povo israelita da escravidão egípcia. Está logo no início do livro. E eles foram libertos para cumprirem a aliança que o Senhor faria com eles. A aliança no Sinai, quando Deus, por meio de Moisés, faz uma aliança com esse povo. Terceiro, meus amados irmãos, o estabelecimento do tabernáculo como a morada de Deus com aquele povo. Lembre-se que o tabernáculo ele era um móvel para onde o povo ia, ele era montado e desmontado. Quem eram os responsáveis? A tribo de Levi, ou os levitas, por fazerem esse serviço. É a tribo que não ganhou, diga-se de passagem, herança na terra de Canaã, porque a herança deles era o Senhor. Todas as outras tribos, as 11, tiveram herança, receberam muitas terras, e a terra ela simboliza até hoje, é o bem maior que a gente pode ter. É no terreno que a gente constrói a nossa casa. Há um dito aí no mundo, né, que investe em terra não erra, porque ela sempre valoriza, etc. A questão, meus amados irmãos, é que o tabernáculo, ele era montado e desmontado, e para onde o povo ia no deserto, o tabernáculo acompanhava. Os levitas montavam e desmontavam, ministravam ao povo em nome do Senhor, representados principalmente pelo sacerdote Arão, o irmão de Moisés. Meus amados, e cada um desses temas importantes apresenta o triunfo da graça de Deus no meio daquele povo. No texto que nós acabamos de ler, esse parágrafo que vai do verso 15 até o verso 24, nos diz, meus amados irmãos, ou nos apresenta, talvez, o momento de maior ira que Moisés, enquanto líder do povo, sentiu, justamente pelo povo estar fazendo algo que quebrava a aliança, que Deus havia acabado de estabelecer no Monte Sinai, representada, inclusive, pelas duas pedras em formato de tábua, onde o próprio Deus escreveu com seu dedo o decálogo, ou o que nós chamamos de os 10 mandamentos. Moisés, tão irado que ficou ao ver a atitude do povo, ele lança aos pés do monte aquelas duas tábuas da lei. E isso, meus amados irmãos, era uma viva representação da aliança que havia acabado de ser quebrada pelo povo, e foi infiel ao Senhor, adorando a um ídolo. Moisés destruiu o ídolo, confrontou e humilhou a Arão, o sacerdote, e também ao povo, pois ambos sabiam ser pecaminosa a idolatria. Moisés os fez, inclusive, beberem e sentirem o gosto amargo do próprio pecado que haviam cometido. Deus disciplinou o povo devido à desobediência. Vamos lá, meus amados, eu queria pedir que os irmãos acompanhassem aí versos 15 e 16, que dizem assim: E, voltando-se, desceu Moisés do monte com as duas tábuas do testemunho nas mãos, tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado estavam escritas. As tábuas eram obra de Deus, também a escritura era a mesma escritura de Deus.
esculpida nas tábuas. Irmãos, Moisés estava onde e fazendo o quê? Moisés estava no Monte Sinai, intercedendo a Deus pelo povo, clamando ao Senhor pelo povo israelita. Moisés estava ali fazendo aliança com Deus, representando o povo de Israel. E meus amados irmãos, enquanto Moisés está lá adorando, clamando ao Senhor, o povo lá embaixo começa a se corromper. Israel, aliás, foi caracterizado nessa primeira geração, nos lembremos disso, meus irmãos, pela incredulidade. Tanto é que da primeira geração de israelitas, somente duas pessoas. Nós estamos falando em um universo de mais de 1 milhão de pessoas. Somente 2, com suas famílias, certamente, entram na terra prometida, que eram Caleb e Josué. Todas as outras pessoas morreram no deserto, porque eles foram incrédulos. E talvez o texto que nós lemos aqui, meus amados irmãos, mostre isso de maneira bem clara, porque eles se curvam diante de um ídolo e adoram a um ídolo, o povo que havia acabado de fazer uma aliança com o Senhor. Mas o texto nos diz que Moisés, voltando-se, desceu do monte. Moisés estava no Monte Sinai, e com as 2 tábuas do testemunho nas mãos, tábuas escritas de ambos os lados, de um e outro lado estavam escritas. As tábuas eram obras de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus esculpida em tábuas. O que eram essas tábuas? Eram pedras em formato de tábuas, onde foram escritos de ambos os lados, frente e verso, como se fosse uma folha, os 10 mandamentos. Foram escritos nessas 2 tábuas, de ambos os lados. Foi escrito o Decálogo, que está lá em Êxodo, capítulo 20, um pouco antes. E meus amados irmãos, a atenção aqui é dirigida enfaticamente para a origem divina das tábuas, que logo seriam despedaçadas. O Senhor escreveu em pedras porque não havia papel. E isso, meus amados irmãos, é incrível, porque o Senhor Deus, Ele respeita a ordem da sua própria criação. É claro que se Deus quisesse criar papel, Ele teria escrito no papel. Mas existia papel? Não. O que tinha? Pedras. Deus fez pedras em formatos de tábuas, pelo menos 2, o texto é claro ao dizer isso. E voltando-se, desceu Moisés do monte com as 2 tábuas do testemunho nas mãos, tábuas escritas de ambos os lados, de um e outro lado estavam escritas. As tábuas eram obras de Deus. Deus fez aquelas pedras em formato de tábua. Não eram grandes, porque Moisés andava com as 2. E o Senhor, vai dizer ao final do verso 16, escreveu nela, ou nelas. Também a escritura era a mesma escritura de Deus esculpidas nas tábuas, frente e verso. Então o Senhor providenciou e o Senhor escreveu. Deus trabalhou com o que tinha, irmãos. Não tinha papel, muito menos computador para escrever, mas tinha pedra? Tinha. Então Deus trabalhou com o que tinha. E nós devemos entender que Deus sempre respeita, irmãos, apesar da sua soberania, e ser soberano é fazer o que quiser sem ter que prestar conta a ninguém, e somente Deus pode fazer isso. Mas o Senhor, via de regra, irmãos, Ele respeita a ordem da criação que Ele mesmo fez. A lei da causa e efeito, ou a famosa lei do plantar e colher, a lei da semeadura. Se ainda não havia papel, não tem problema. O Senhor fez pedras em formato de tábuas. Deus trabalha com o que nós temos em nossas mãos.
Deus age, meus amados irmãos, com aquilo que nós temos, independente de ser pouco, de ser muito, independente de ser importante ou não. O Senhor vai trabalhar com o que nós temos. O Senhor vai usar a nós. Se eu e você não quisermos, virão outros que irão querer, que irão se dedicar, que terão zelo pela obra e pelo reino do Senhor. A questão é que o verso 16 é bem claro em atribuir tanto as tábuas de pedra quanto as escritas nela ao próprio Deus. O Senhor foi quem fez isso. O que dizem os versos seguintes, 17 e 18? Ouvindo Josué a voz do povo que gritava, disse a Moisés: há alarido de guerra no arraial. Respondeu-lhe Moisés: não é alarido dos vencedores, nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que cantam é o que eu ouço. Meus irmãos, primeiro, quem era Josué? Josué era o auxiliar de Moisés. Era quem auxiliava Moisés diante de muitas decisões, de muitas coisas que tinham que ser feitas. Ele foi também o substituto imediato de Moisés. É Josué que conduz o povo na entrada de Canaã. O 6º livro da Bíblia leva o nome de Josué. E talvez, meus amados irmãos, o fiel Josué estivesse entre o arraial, que estava embaixo, e o pé do monte, porque lá em cima estava Josué. E a questão, meus amados irmãos, é que o povo estava cantando, adorando a um ídolo. E Moisés já sabia que estava acontecendo ali uma festança pagã no meio de Israel. Pois Deus já havia lhe prevenido. Se você voltar nos versos 7 até o 10, desse mesmo capítulo 32, o Senhor disse: olha, desce, porque o povo se corrompeu, o povo quebrou a aliança, o povo está se prostituindo, inclusive espiritualmente, adorando outro Deus. E meus amados irmãos, o inexperiente Josué pensou que aquele alarido era de guerra. Podemos imaginar Moisés descendo do monte, Josué já desesperado, e Moisés, vamos correr porque há alarido, parece que tem guerra, parece que veio aí um outro povo e invadiu o arraial, e agora? Moisés diz: calma, Josué, esse alarido, esse barulho, não é de alguém que está vencendo ou perdendo uma guerra, são cânticos, estão cantando, é música o que eu estou ouvindo. Irmãos, o que estava acontecendo no arraial, no meio do povo de Israel, era justamente o que o Senhor já havia dito a Moisés. O povo havia se corrompido, o povo estava louvando um ídolo, o povo de Deus estava adorando a um ídolo. Enquanto Moisés estava no Monte Sinai, intercedendo, clamando a Deus pelo povo, Arão e os israelitas iniciavam uma adoração idólatra, cantavam a um ídolo. Havia uma falsa alegria que certamente naquele momento de júbilo era descrita como verdadeira pelos israelitas idólatras. Irmãos, o povo que era de Deus, que acabara de ser liberto da escravidão egípcia, que ouvia Deus falar pessoalmente com Moisés, que Deus, o decálogo, os 10 mandamentos, está se corrompendo e achando aquilo muito bom. Eles estão alegres, louvando, adorando um bezerro de ouro. Mas sabe de uma coisa? Eles tinham plena convicção de que isso é pecado. Mesmo não tendo ainda a lei escrita, porque Moisés estava descendo com ela os 10 mandamentos, eles já sabiam disso porque o Senhor já os havia prevenido e dito a eles: não adorem outros deuses como faziam os egípcios. Embora o povo ainda não tivesse recebido muitos detalhes
das regulamentações de Deus sobre a adoração, eles estavam totalmente cientes, meus irmãos, de que a idolatria era e continua sendo inaceitável. Mesmo assim, eles continuam a festa, eles continuam cultuando ao ídolo, alegres. E o verso 19 vai dizer o seguinte: logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças. Então, acendendo-se-lhe a ira, arrojou das pedras, arrojou das mãos as tábuas e quebrou-as ao pé do monte. Talvez esse foi o momento de maior ira que Moisés teve em sua vida. O povo que dizia ser de Deus estava dançando alegremente, adorando um falso Deus, um ídolo. O verso diz: logo que Moisés se aproximou do arraial, viu ele o bezerro, estava em um local visível, mais alto, e o povo dançando para aquele bezerro. Então, acendendo-se-lhe a ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou-as ao pé do monte. Moisés desce do monte com as tábuas da lei na mão, as duas tábuas do pé, escritas pelo dedo de Deus. E ao ver aquela cena, a ira dele foi tão grande que ele lança no chão. E isso tem um significado muito importante, vamos ver logo à frente. A questão, meus irmãos, é que o povo depressa se corrompeu e se desviou do caminho do Senhor, e fizeram para si um bezerro de ouro, e o adoraram, e mais do que isso, eles passaram a atribuir àquele ídolo a saída deles do Egito. Estão entendendo, irmãos? O povo se corrompeu de tal forma que, além de adorarem a um ídolo, eles diziam que foi aquele bezerro que os livrou das mãos de Faraó. Foi o Senhor que nos livrou, nós sabemos claramente. Foi Deus quem abriu o mar vermelho, foi Deus quem fez as 10 pragas sobre os egípcios, e etc. Meus amados irmãos, olha o que diz os versos 7, 8 e 9, aí de Gênesis 32. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o povo que fizeste sair do Egito se corrompeu, e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido, e o adorou, e lhe sacrificou, e diz: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é povo de dura serviço. Irmãos, enquanto Moisés estava no Monte Sinai, intercedendo pelo povo, clamando a Deus pelo povo, o povo estava se auto-enganando lá embaixo no arraial, onde todos estavam reunidos. Esse engano retrata muito bem, meus irmãos, muitas pessoas que hoje também, se dizendo cristãs, estão até no meio de algum ajuntamento de pessoas. Elas até dizem amar a Deus, mas na verdade essas pessoas nunca se converteram. Elas só querem as bênçãos de Deus. E aí, quando as coisas ficam difíceis, elas mostram quem realmente são: falsos crentes, falsos cristãos. Elas têm seus ídolos guardados na mente e no coração. Esse povo aqui, meus amados irmãos, era o povo da aliança, mas esse povo não entrou na terra prometida, lembre-se disso, devido à incredulidade. E aqui eles revelam quem realmente são. A demora de Moisés no monte, quantos dias? 40. Os levou a criar um Deus para si. Não havia fé, não havia perseverança nesse povo. Eles se auto-enganam. Mas é interessante, irmãos, porque eles dançavam, cultuavam diante do ídolo. Podemos imaginar aqueles israelitas girando em frenesi perante o ídolo e o altar.
E mais ainda, há nessa festa aqui uma conotação de imoralidade sexual, de orgia. Porque se você for lá no verso 25, desse mesmo capítulo 32, afirma que, abre aspas, o povo estava desenfreado. No original hebraico, isso abrange tanto a moralidade quanto a religiosidade. O povo estava se prostituindo espiritualmente, porque não estava adorando a Deus e sim a um ídolo, e estavam também cometendo imoralidades. Essa era a real situação. Era assim, meus amados irmãos, que esse povo se encontrava naquele momento. Irmãos, a má conduta moral, ou seja, uma pessoa imoral, ela sempre vai seguir a idolatria. Um imoral é um idólatra, em outras palavras. A palavra de Deus nos ensina isso. A idolatria conduz, a imoralidade conduz à idolatria. A idolatria não acontece por acaso. Os imorais tendem com força a serem idólatras. Isso, meus amados irmãos, se repete até hoje. Não muito distante de nós, existem falsos mestres, falsos pastores, que demonstram quem realmente são, quando escândalos na vida moral deles vêm a público. E olha que muitos destes líderes eram, até então, quase que idolatrados. A questão, meus amados irmãos, é que Moisés despedaçou, como diz o verso 19, as tábuas da lei que estavam em suas mãos. E isso tem um grande significado. Isso não foi apenas um ataque de ira que Moisés teve ao ver o povo se corrompendo, o povo da aliança. Não. Antes, ao fazer isso, quebrar as tábuas da lei, ele estava agindo como representante do Senhor Deus e estava invalidando a aliança que acabara de ser feita, mas que havia sido quebrada devido à violação dos termos por parte de Israel, cultuando ao ídolo. É isso que a atitude de Moisés, ao quebrar aquelas tábuas, pedras da lei, nos revela, meus irmãos. Antes de serem quebradas as tábuas de pedras, o povo já havia transgredido a aliança. O povo já estava festejando a um ídolo. E aí o verso 20 vai dizer: e pegando no bezerro que tinham feito, queimou-o e o reduziu a pó, que espalhou sobre a água e deu a beber aos filhos de Israel. Olha a atitude de Moisés. Só lembrando que posteriormente o Senhor vai dar 2 novas tábuas na lei. Moisés vai interceder e essa aliança vai ser renovada. Apesar de novamente Israel tropeçar lá na frente. Mas voltando ao verso 20, Moisés pega o bezerro que tinham feito e queima aquele bezerro. Ao que parece, irmãos, esse bezerro foi feito de madeira e banhado ao ouro. Depois ele é queimado, reduzido a cinzas, a pó, diz o texto, e o ouro foi espalhado na água que descia da montanha que alimentava todas as pessoas. Mas, irmãos, o que era esse bezerro de ouro? Você já parou para se perguntar? Primeiro, meus irmãos, o bezerro ele era um símbolo da divindade e era muito comum no mundo antigo. Segundo, talvez esse fosse o símbolo de Apis, um deus touro egípcio. E olha que Israel conhecia muito bem o Egito. Afinal, foram escravos lá por pelo menos 4 séculos. Irmãos, esse bezerro de ouro era o ídolo que o povo de Israel passou a adorar e atribuir a ele aquilo que Deus havia feito. Mas o que é um ídolo? Um ídolo é só um bezerro?
Um ídolo é apenas físico? Não, meus irmãos. Um ídolo é tudo aquilo que você ama mais do que o Senhor Deus, que você teme e que você serve mais do que ao Senhor Deus. Isso é um ídolo. O ídolo ele pode existir na mente, no coração, ou no aparelho. Quantas pessoas se prostram diante de uma imagem de escultura? É um ídolo. Mas um ídolo na mente ou no coração é tão prejudicial quanto um ídolo na parede mesmo. O ídolo diante do qual que Israel se prostrava era um ídolo físico, era um bezerro. A escultura de um bezerro, feita de ouro, ou pelo menos banhada a ouro. Deus não divide sua glória com ninguém. E Moisés tem uma atitude. Ele pega aquela escultura e o queima. E o ouro que perfazia todo aquele ídolo se torna em pó. Sabemos que o fogo ele não consome o ouro. Por isso que é o metal mais precioso. Mas o ouro virou ali, entra no estado líquido e depois quando esfria, vira ou foi transformado em pó, digamos assim. É o que diz o texto. Meus irmãos, Moisés destruiu o ídolo. Foi o que ele fez. Moisés estava repudiando a reivindicação do povo de que era aquele ídolo que havia tirado a Israel do Egito. É isso. Lembre-se que o que o povo estava festejando, conforme o verso 8, era dizendo que são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito, atribuindo isso, aquela imagem, aquele ídolo, e não ao Senhor. Irmãos, Moisés destruiu o ídolo. O povo adorou a um ídolo. E a adoração a um ídolo, ela se fundamenta no engano. A única adoração que é verdadeira e fundamentada no que é correto é a que é dada ao autor da vida, ao nosso Deus. Qualquer outro tipo de adoração é engano, é fundamentado, meus irmãos, em mentira, no que não é real. Moisés destruiu o ídolo. E sabe o que isso nos ensina, meus irmãos? Que nós também devemos destruir qualquer ídolo que queira surgir na nossa vida, seja ele físico, seja ele na nossa mente ou no nosso coração. Deus não quer que tenhamos ídolos. Ele não divide a glória dele com ninguém. Lembre-se que um ídolo é tudo aquilo que amamos, tememos e servimos mais do que ao Senhor Deus. Um ídolo na mente é tão prejudicial quanto um ídolo na parede. Não se esqueça, um cristão não pode ter ídolos. O cristão pertence a Cristo, que foi quem por ele morreu e ressuscitou. O fato, irmãos, é que aquele ídolo, aquele bezerro, foi lançado no fogo, queimado e depois reduzido a pó. E posteriormente, esse ouro em pó foi espalhado na água do rio que descia da montanha, e era a água que alimentava os lares dos israelitas. Na verdade, as tendas, dos israelitas naquele deserto. Isso nos lembra, irmãos, da água amarga que deveria ser bebida pela esposa suspeita de adultério. Havia essa lei no meio do povo de Deus. Depois os irmãos podem ler número 5, do verso 18 ao 22. Aqui Israel tinha sido de fato infiel ao Senhor Deus, seu marido celestial. Assim a maldição sem dúvida cairia sobre os infiéis não arrependidos. É por isso que o verso 35 vai dizer: feriu, pois, o Senhor ao povo, porque fizeram o bezerro que Arão fabricara. O povo que não havia se arrependido. Irmãos, o povo foi assim humilhado, bebendo daquela água que continha do seu próprio pecado, ou o pó daquele ouro.
O pecado, meus amados irmãos, tem duas funções na vida do ser humano. Não se esqueça disso. O pecado engana e destrói. Somente essas duas funções. Verso 21 vai dizer que depois perguntou Moisés a Arão: quem te fez este povo que trouxeste sobre ele tamanho pecado? Irmãos, parece que o povo israelita é que forçou Arão a fazer um ídolo. É isso? Não, não é isso. Arão falhou, cedendo ao desejo do povo. Moisés tinha Arão como responsável pelo povo. Moisés estava ausente, já ia para o 40º dia, 40 dias. E ao descer do monte, ele tem essa imagem do povo adorando ao ídolo. Arão começa a apresentar desculpas. Isso não é novo. Adão, Eva, fizeram o mesmo. Quando Deus pergunta por que eles comeram do fruto que ele havia proibido. Senão, vejamos, versos 22 e 23. Dizem assim: respondeu-lhe Arão: não se acenda a ira do meu Senhor. Tu sabes que o povo é propenso ao mal, para o mal. Pois me disseram: faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe terá acontecido. Irmãos, Arão pede misericórdia. Não se acenda a ira do meu Senhor, falando a Moisés. Ele diz: tu sabes que o povo é propenso para o mal. O povo é propenso para o mal. Irmãos, a responsabilidade pelo pecado é individual. Embora haja os pecadores. Desde o tempo de Adão, procura-se desculpas para o pecado, acusando-se a terceiros. Lembra-se quando Deus vai a Adão e diz: por que comeste do fruto que ordenei que não comeste? O que Adão disse? Foi a mulher que se deu. O Senhor se dirige a Eva: por que comeste do fruto que ordenei não comeste? Foi a serpente. Meus irmãos, Arão apresenta as desculpas diversas para não assumir a responsabilidade do acontecido. O que Arão diz aqui a respeito de Israel: tu sabes que este povo é propenso para o mal, é perfeitamente correto, não está errado. Mas isso não exclui a responsabilidade dele como sacerdote. Arão, como sacerdote, irmãos, não devia ter impedido o povo de ter tomado aquela atitude. Mas o que Arão faz? Ele comunga com a atitude pecaminosa, idólatra do povo. Ele concorda. Arão, irmãos, não tem a mesma responsabilidade, o mesmo zelo, a mesma dedicação que Moisés. Não. Moisés demonstrou à frente do povo de Deus naquele deserto, acima de tudo, fidelidade ao Senhor, obediência ao Senhor, cumprir aquilo que o Senhor estabeleceu. Na falta, meus irmãos, de um líder piedoso que tenha autoridade, que seja exemplar no servir ao Senhor, nosso Deus, o povo buscou um líder. Por Moisés ter ficado 40 dias lá naquele monte, e o povo não via em Arão exemplo, autoridade, vida piedosa, o povo se corrompe. Isso não tira a culpa das pessoas, nós acabamos de dizer. E o verso 24, para encerrarmos, diz: então eu lhes disse: quem tem ouro, tire. Deram, e eu lancei no fogo e saí este bezerro. Perceba que Arão continua saindo pela tangente.
ofereceram o ouro no fogo e saiu esse bezerro. É interessante, irmãos, porque a palavra do Senhor, frequentemente, ela faz humor da absurda situação do artífice que adora algo que ele mesmo criou. Por exemplo, nós encontramos isso lá em Isaías 44, do verso 9 ao 20. A palavra de Deus faz humor e da loucura de alguém que cria um ídolo e adora. Ídolos que têm olhos, mas não veem. Ídolos que têm ouvidos, mas não ouvem. Talvez até mesmo Arão estivesse consciente de tal absurdo. E com essa desculpa esfarrapada, ele tenta escapar da situação. A questão, meus amados irmãos, é que o povo havia se corrompido. E o que nós aprendemos aqui é que no mundo espiritual, quem dá ouvidos às dúvidas e cede às tentações e às forças que destroem sua consciência, verá com espanto que seu pecado, praticado com recorrência, já se tornou uma realidade concreta e esmagadora em sua própria vida. O povo, meus amados irmãos, havia se corrompido. E isso trouxe consequências. Mas por hoje nós concluímos afirmando que, primeiro, Moisés, ao quebrar as duas tábuas da lei escrita por Deus, mostrou dramaticamente ao povo a grandiosidade do pecado deles, a necessidade que eles tinham de se arrependerem urgentemente. Segundo, irmãos, mais fácil era para Moisés interceder pelo perdão dos pecados do povo do que ser testemunha contra eles. Quando contemplou a idolatria do povo, ele perdeu o controle de si mesmo a ponto de lançar fora as duas tábuas. A aliança estava quebrada, porque o povo cometeu idolatria. E Moisés, pela graça do Senhor Deus, teve a oportunidade de tomar parte na bem-aventurança da obra da intercessão. Deus só constituiu Israel, irmãos, por causa de Moisés. Se você voltar no verso 10, desse mesmo capítulo 32, vai dizer o seguinte: agora, pois, o Senhor Deus falando a Moisés, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor e eu os consuma. E de ti, Moisés, farei uma grande nação. O que Moisés disse? Senhor, não faça isso com isso. Senhor, o que os egípcios vão falar? O Senhor os tirou de lá para os matar no deserto. Mas, irmãos, as consequências vieram. Toda desobediência, toda idolatria, ela traz consequências. Ou mais cedo, ou mais tarde. Os israelitas foram forçados a beber o seu pecado como um sinal de que tinham responsabilidade sobre ele. Israel havia sido infiel ao Senhor. Arão, em sua defesa, culpa o povo por sua própria deslealdade e até sugerindo uma origem milagrosa para o bezerro. A conduta de Arão, em todo esse episódio, sugere que o sacerdócio levítico, no qual Arão foi o seu principal representante, estava destinado a falhar desde o seu início. Entretanto, em Cristo Jesus, nós temos o sumo sacerdote que não falhou. O sumo sacerdote que cumpriu à risca a vontade de Deus. Se Arão e todos os outros sacerdotes da ordem de Levi falharam, Jesus Cristo, irmãos, não falhou. Por fim, meus queridos, o Senhor Deus nos fez para a sua glória. Deus exige exclusividade do seu povo. E o que o Senhor nos diz é: cuidado com o seu coração. Cuidado com os ídolos que ele possa fabricar. Nosso coração, irmãos, é uma fábrica de ídolos. Cuidado. Façamos como Moisés. Destruamos estes ídolos, não só fisicamente, mas também na mente e no coração. O ídolo é tudo aquilo que quer tomar o lugar que pertence unicamente ao Senhor.
Na vida de muitas pessoas, o ídolo é a fama, o ídolo pode ser o dinheiro, o ídolo pode ser o cônjuge, um filho. O lugar que é de Deus só pode ser preenchido por Ele. Qualquer outro que queira esse lugar estará usurpando aquilo que pertence somente a Deus. O trono da nossa vida é de Jesus Cristo. Que o Senhor nos guarde e nos livre dos ídolos. Que nós tenhamos o discernimento para não sermos enganados, porque os ídolos enganam. Vamos nos pôr de pé, meus irmãos. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Logo após, estaremos dando também os avisos. Oremos. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Deus Santo e Eterno, acabamos de ouvir a Tua palavra. A palavra que gera vida. Palavra verdadeira. Aplica ela à vida do Teu povo aqui presente, Senhor. Aplica àquele que ouve a Tua palavra e que busca no Senhor arrependimento dos seus pecados, mudança de vida. Senhor, nos guarda dos ídolos. Senhor, nos dê graça e sabedoria para vivermos unicamente para a Tua glória. Pai amado, é a petição que o Teu povo te faz nessa noite. Livra-nos da idolatria, seja ela de que tipo for. De uma imagem, de um ídolo na mente, no coração. Guarda-nos em Ti, Senhor, para que assim vivamos para o Teu louvor, honra e glória. Ó Deus, no nome santo de Jesus, aplica a palavra dessa noite à vida do Teu povo, assim oramos e agradecemos. Amém e amém, Jesus.